vamos falar sobre as 4 dimensões espirituais da família. E é bom que a gente anote, né? Porque assim, são ministrações que ficam para o resto da vida. Você pode, inclusive, pegar a minha lenha, colocar o teu fogo e continuar ministrando outras pessoas. É sempre assim. Quando a gente vem num trabalho, a gente vai anotando, porque essas ministrações não têm direito autoral, né? Você vai tocando para frente em outros lugares, nas casas, nos grupos de crescimento, nas células. Bom, quem estava aqui desde o primeiro dia? Levanta assim das suas mãos. Eu sou Paulo Lima, da Cláudia Lima, sou pernambucano e casei com uma carioca. Nós fomos para o Rio de Janeiro em 1973, 67, 68, 69, 70, 71, isso. Em 1973 nós fomos para o Rio de Janeiro. E por isso esse muito X e muito S na fala, que eu tento tirar de vez em quando, mas não tem condição não, gente. É um cacuete que fica terrível. E a gente chegando lá no Rio de Janeiro, a gente parecia uns ETs, né? Todo mundo assim, olhando o Rio de Janeiro. A família da minha mãe disse: não vá para o Rio de Janeiro. Se você não morrer de morte morrida, você morre de morte matada. E a gente com aquela pressão sobre nós, aquela opressão. Mas meu pai, ele era sargento do exército e ele foi transferido. Ou ele vai, ou ele vai. E aí nós fomos. E chegamos lá com a cara e a coragem. Os nossos utensílios da nossa casa tinham, sei lá, uma Kombi cheia. Foi o que sobrou da venda de Recife. Sobrou uma Kombi cheia de algumas coisas, roupa, documento, um ou outro objeto assim que mamãe na época não quis se desfazer, até por alguém deu, uma tia deu, uma avó deu, foi mais por um sentimento afetivo do que o objeto como um todo, que uns nem funcionavam direito, mas assim nós fomos. Aí passou um tempo e fomos de ônibus, fomos pela Itapemirim, 3 dias de viagem. Chegou todo mundo com os pés inchados, cheio de bolha, ruim para tomar banho, aquela confusão, né? E lá começou a nossa história de Deus levantar meu pai, levantar minha mãe, e da gente construir, da gente ressignificar a nossa vida. Até porque a cidade aonde a gente estava em Recife não estava nos oferecendo nada, e nada tinha para a gente fazer. Era interior do interior do interior. E aí foi até bom, foi providencial meu pai ter ido para lá, porque pelo menos tinha oportunidade. Aí eu me lembro que a gente recebeu um convite do meu pai, depois de 2 anos morando no Rio de Janeiro, para a gente ir para o Nordeste de novo, visitar os parentes, principalmente minha mãe. Estava com muita saudade da mãe dela, só se comunicava por carta, né? Carta que levava 7 dias para chegar em Recife, mais 7 dias para chegar no Rio. E quando chegava as notícias, já chegava com a defasagem. E era aquela coisa linda do passado que vocês pensam que muitos entendem sobre isso. E aí meu pai disse: vai todo mundo viajar, viu? Peguei aqui um vale aqui antecipado no Exército, tenho direito aí uma bonificação por transferência, e transformei em passagem aérea. Aí falou para minha mãe: vai você, vai o seu filho do meio, que sou eu, vai o caçula e o mais velho. E a gente foi. Nunca tínhamos andado de avião nas nossas vidas. Minha mãe mandou fazer roupa nova para a gente, lá na costureira. Ela fez um vestido. No dia anterior ela pintou as unhas, fez o cabelo. Vou andar de avião. E a gente assim, totalmente leigo, sem saber como seria aquela viagem até Recife. Beleza. Embarcamos, era por volta de umas 11 horas da manhã. Quando deu por volta de uma meio-dia, vem aquele aviso de que vai ter comida no avião. Antigamente eles forneciam refeição mesmo, né? Eram umas marmitequezinhas assim, que tinham uma salada, uma proteína, tinha até um arrozinho, né? Um grelhado, era uma coisa melhor do que hoje. Hoje é uma barrinha de cereal e olhe lá, um potinho de amendoim e copinho d'água. Aí eu falei assim: meu Deus, eu cheio de fome, meio-dia, hora do rango,
E aí tem um aviso: descer a portinhola que a gente vai servir o almoço. E eu também abaixei. Minha mãe disse: menino, levanta isso. Aí eu falei: por que, mãe? Mandaram abaixar isso aqui que vai chegar comida para nós, vai vir de comer para nós. Aí minha mãe disse: eu não tenho dinheiro, não tem como. A gente aqui está só com a cara e a coragem, filho. É só 2h30 até o Recife, e lá na casa da sua tia a gente vai forra, come tudo que tem direito. Aqui no avião não tenho dinheiro. Aí eu, assim, sem graça, subi a portinhola. Meus 2 irmãos mais tímidos nem se moveram, eu que era o mais audacioso da casa. Minha mãe não baixou, meus irmãos não baixaram, e ela vem servindo lasanha, aquelas Coca-Cola balançando em lata, e as lasanhas. Do meu lado aqui, eu estava no corredor, uma senhorinha, e a senhorinha foi, baixou a portinholazinha, colocou a lasanha. Eu ainda escutei quando ela perguntou assim: bolonesa ou frango? A senhorinha disse: bolonesa. Quer beber alguma coisa? A senhorinha disse: Coca-Cola. E aí, quando ela olhou para nós, minha mãe disse: nós está tudo satisfeito. Aquela pessoa que quer pagar, nós está tudo satisfeito. Está tudo bem. Ela disse: mas a senhora não quer? As crianças? Não, está todo mundo satisfeito. E minha mãe já me beliscando aqui, ó, porque eu ia abrir a boca, não tinha jeito não, eu ia, pensa. Aí eu falei: meu Deus, eu estou com fome. No meu pensamento, quando passou o almoço, eu olhei para a velhinha que estava aqui ao lado. Essa velhinha já deve estar no céu, ela é bem velhinha. Aí eu falei assim para ela: está gostoso? Ela disse: está muito bom. Eu falei: quando se sobrar um pouquinho da sua, a senhora passa para cá? Aí ela olhou assim, achou estranho, falou: não, meu filho, você não vai comer o resto da minha comida não, isso aqui é grátis, está na passagem, você não sabe disso não? Aí eu falei: não. Ela disse: pois chame sua mãe aí. Eu: mãe, aqui ó, escuta ela. A moça disse: ó, senhora, é gratuito, ninguém paga nada, está no preço. Aí minha mãe: tem certeza? Ela disse: tenho. E se ela cobrar, eu vou cobrar da senhora. Aí a moça disse: pode cobrar de mim se a aeromoça cobrar. Aí a aeromoça está passando com o carrinho, já está indo embora, e ela disse: aproveita porque ela vai guardar, não vai voltar mais não. Aí eu falei assim: o que é que eu faço para chamar ela? Ela disse: tem um botão aqui em cima da sua cabeça, aperta ele. Aí vem a aeromoça: pois não? Eu disse: lasanha para 4 e Coca-Cola gelada com gelinho no copo. Aí ela vai lá e traz a lasanha e Coca-Cola no copo e gelinho. Aí meus irmãos comendo devagar, aquela marmitinha pequenininha do tamanho de uma ratoeira. Aquilo foi 3 garfadas, já foi para dentro. Eu queria mais. E aí ela está lá na porta de novo. Eu já tinha comido a minha, olhando para os meus irmãos. De novo eu aperto lá a campainha. Ela volta: pois não? Eu falei: agora eu quero frango. Ela: tudo bem. E Coca-Cola. Aí ela foi. E eu estou comendo. Aí de novo: pois não? Falei: bolonesa. Aí ela: ok. E foi lá e trouxe. Agora já estava trazendo solitária, só eu, e com a latinha na mão, e botava para mim. Quando foi a 5ª vez, ela veio e falou assim: menino, você vai passar mal aqui, você vai vomitar o avião inteiro. Minha mãe já estava tirando cochilo, meus irmãos brincando com um carrinho de sei lá do que era, e eu só comendo. Aí ela disse: menino, você vai passar mal, menino, para de comer, já é a 5ª vez que você come essa coisa. Eu falei assim: só mais uma vez. Ela: o que você quer? Eu quero uma Coca-Cola para desgastar. Aí ela trouxe. Estou falando isso por quê? Porque cada um tem a sua história. Todos nós temos uma história, e uma história digna de ser contada. Pode ser uma história muito hilária, muito engraçada, pode ser uma história menos engraçada, mas essas histórias nos constroem. Essas histórias dizem o que somos. Eu estou com 55 anos e não esqueço daquele tempo no avião, talvez com 9 anos de idade, no máximo 10, e eu não esqueço. E de vez em quando eu estou lá em casa, que alguém conhece essa história, está lá na minha mãe fazendo visita, algum amigo meu, fala assim para minha mãe: dona Maria, e aí, como é que foi a lasanha? Minha mãe: vixe, esse menino fazia vergonha.
onde a gente chegava, ele olhava só para as comidas. Nos casamentos, nas festas, ele ficava na rota do garçom. Ele não queria saber onde tinha mesa. A mesa era na rota do garçom. O garçom saía, ele já pescava tudo. Eu falava, poxa, mãe, não me estraga, não era assim também. Ela dizia, era assim mesmo, você era tremendo para pegar as comidinhas, os canapés e toma-lhe refrigerante. Se essa é a minha história, possivelmente você tem a sua história. A primeira família, em Gênesis, tem a sua história. Só que a primeira história de uma família, eu quero pautar que essa história serve até hoje, inclusive para nos alertar que existe 4 dimensões espirituais na família. Não existe 5, nem 6, nem 2, nenhuma. São 4 dimensões espirituais na família. E a primeira dimensão espiritual está em Gênesis. A primeira dimensão espiritual está em Gênesis. E significa que a primeira dimensão é encontro e serviço. Só que nós vamos para a palavra. Gênesis 2, 7. Está escrito assim, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, ou narinas, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O encontro do homem com Deus, acontece aqui. Deus dá o fôlego de vida, o homem começa a se movimentar, o homem começa a saber quem ele é. Então Deus tem um encontro comigo, tem um encontro com você, tem um encontro com Adão, tem um encontro com Eva, tem um encontro com todo mundo. Mas só o encontro não vale, porque para Deus o que significa e ressignifica a minha família e a sua, não é o quanto Ele nos encontra, mas o quanto Ele nos encontra para nós servirmos, para podermos fazer alguma coisa, para a gente não se tornar inútil, inclusive na casa do Pai, inclusive na nossa família. Gênesis 2,15 diz, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então, a primeira dimensão espiritual de uma família, de um ser humano, é encontro e serviço. É impossível você estar aqui na casa do Pai e cruzar os braços, porque você ficou só no primeiro parágrafo, encontro. E o serviço? O que faz sentido para Adão, para Eva, para a primeira família e para todas as famílias é encontro e serviço. Eu me lembro muito bem quando eu estava no primeiro amor, quando nós aceitamos Cristo, no encontro de casais, a gente começou a entender o que era Cristo. E aí, esse Cristo, Deus vivo, entra na nossa casa, mas não adiantava só ficar orando, lendo a Bíblia, jejuando. A gente tinha que fazer algo mais, muito mais. E aí eu botei na minha cabeça, nós fomos ganhos no encontro de casais. Verdadeiramente ali entrou o Espírito Santo e nos agarrou no encontro de casais. Porém, todavia, contudo, eu disse, a partir de então, eu vou trabalhar em todos os encontros de casais por onde eu passar. Só que a gente tem uma mentalidade que às vezes a gente pensa que já está construído para fazer algumas coisas. E na verdade Deus está construindo. Ele diz que os pensamentos dele não são igual aos nossos. E os caminhos dele são mais altos que os nossos. Porém, a gente não pode pular a cerca, desperdiçar o processo. Porque o processo é que te faz ficar maduro. É na hora da batalha que Deus vê quem é o guerreiro. É no balanço do navio que se faz o marinheiro. Entendeu? E aí eu fui para o encontro de casais com a minha esposa. Um ano depois, a mesma igreja, o mesmo pastor, o mesmo grupo fazendo o encontro de casais. E eu cheguei lá para trabalhar. Só que na minha cabeça, o pastor Edmilson Bartolomeu de Oliveira, que foi meu primeiro pastor, ia me dar o microfone e ia dizer assim, dá o testemunho, fala de família, vai lá e diz como era a sua família. Uma família quebrada, 100 anos sem Cristo, nunca teve evangélico na família, nunca teve pastores, e vai lá e dá o teu testemunho. Eu pensei nisso, de todo o meu coração, até porque eu tive um encontro com Cristo, e agora brotou no meu coração um serviço, e eu nem tinha lido esse texto nessa velocidade, e esse texto talvez não significasse tanto para mim, há 27 anos atrás, mas naquela época eu queria servir. E aí quando eu cheguei para o pastor Edmilson Bartolomeu de Oliveira, falei, Edmilson, meu pastorzão, vim aqui para o encontro, vou dar um testemunho. Ele com o microfone na mão, ele tem 1,80 m,
um afrodescendente lindo, meu amigão. Devo muito a Deus e àquele homem por toda a paciência que ele teve comigo. Nunca peça para Deus para você ter o carro do seu pastor, a casa do seu pastor e algumas coisas do seu pastor, e talvez nem a unção do seu pastor. Peça a Deus para Ele te dar paciência para suportar um monte de coisa e permanecer de pé na presença de Deus. Me dá a paciência do meu pastor. E ele era um homem muito paciente, e é até hoje. Aí ele disse: eu tenho um serviço para você. Eu falei: o que o senhor tem para mim? Ele disse: você vai lavar prato na cozinha. Mas eu queria um microfone. Ele disse: não, vai lavar pratos. E aí eu todo animado, falei: então é pratos que eu vou lavar. Querido, pensa o cara lavando 500 pratos no encontro de casais. Depois do encontro eu tinha que tomar Dorflex à noite para dormir. E ficava na cama e dizia para minha esposa assim: nem encosta em mim que eu estou todo dolorido. Aí no dia seguinte ele disse: tem mais um trabalhinho para fazer. Aí eu falei: qual? Ele disse: tem 35 carros estacionados. A gente, esse ano, nós pensamos numa equipe de lava-jato. E eu falei: e quem vai liderar essa equipe? Ele disse: você, Paulo. Aí eu falei: eu vou liderar a equipe do lava-jato? Ele disse: e o que lava-jato faz? Ele disse: pega lá a borrachinha com a mangueirinha, um baldinho com sabão, um paninho, chama mais um obreiro para te ajudar, e é só 35 veículos. Como hoje é sábado, até domingo, 19 horas, dá para lavar todos. A pessoa ir para casa com um carro cheiroso, um brindezinho dentro, e eu olhei assim, aquele pátio cheio de carro, e eu falei: meu Deus do céu. E eu comecei a lavar um por um. Quando chegou no domingo eu estava morto de tanto lavar carro. Aí eu fui embora daquele encontro triste. Não tinha microfone, não falei nada, só lavei prato, ajudei também no banheiro e lavei carro. E quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou comigo severamente. Disse assim: respeite a fila. Ela vai andar, mas não anda no teu tempo. Vai andar no meu. Aí teve um encontro no ano seguinte. Aí eu, nesse momento do encontro do ano seguinte, eu fiz a equipe Lava Jato acontecer. Pastor, o que você fez? Eu comprei um aspirador de pó industrial. Me endividei todo no meu cartão. Comprei uma máquina daquela bomba jet, sabe qual é? Que lava rapidamente. Chamei 2 amigos que já eram obreiros comigo e formamos a equipe do Lava Jato. E agora eu falei assim: vai ser produção em série e em massa. Vai ser produção assim, vamos estacionar o carro em fila indiana, você vem lavando, você vem passando sabão, eu vou aspirando. Na volta, nós 3 volta com pano secando todo mundo, beleza? Beleza. Deixa eu te falar uma coisa, foi a melhor decisão da minha vida. Mas por quê, pastor? Ei, deixa eu falar uma coisa para você, nunca esqueça a vassoura. Nunca esqueça o balde, nunca esqueça o pano, nunca esqueça que você serviu café e água para alguém na igreja, porque olha só, Deus está te treinando na escola da humildade. Quem não consegue entregar marmita, não recebe o direito de ganhar coroa para poder chegar em lugares altos. Então a primeira dimensão espiritual da família é encontro e serviço. Você não pode ficar obsoleto dentro da igreja, nem dentro da sua casa. Fala para o teu irmão assim, carinhosamente, que está ao teu lado: não se torne um museu de si mesmo. Todo mundo que fica estagnado, diga, vira museu de si mesmo. Um dia um profeta estava trabalhando muito, e ele teve um encontro com Deus, o profeta Elias. Deus falava, aliás, Elias falava, e algumas coisas aconteciam pela ordem dele, e ele nem tocava no nome de Deus. Sob as minhas palavras eu peço que cesse agora a chuva, e a chuva cessava. Era uma intimidade muito grande do profeta Elias com Deus. Porém, todo mundo que está no encontro com Deus, todo mundo que recebe a missão para servir, vai algo se levantar para te congelar, te parar, para te estagnar. O profeta Elias, depois de uma grande batalha, ficou cansado, e a Bíblia diz que ele teve uma apatia, pediu a morte, entrou na caverna, talvez deprimido, um monte de coisa acontecendo com ele, como se já não bastasse
O mundo espiritual das trevas levanta uma mulher chamada Jezabel, e ela manda um mensageiro entregar um bilhete para ele, dizendo assim, ó: como você fez com os meus soldados de Baal, matando 450 soldados numa guerra, na espada você destruiu eles, assim você será destruído também. E aí Deus entrou com uma provisão e começa a levantar esse homem de novo e trazer ele para o encontro e para o serviço e ressignificar ele. E ele vem, e agora ele voltou mais forte, e agora ele faz o seu Timóteo, começa a trabalhar o Eliseu, alguém que vai receber a capa, a unção, vai continuar com o bastão, o ministério. E de repentemente, um determinado momento, o profeta Elias estava andando com Eliseu, e diz a Bíblia que surge um rodomoinho e uma carruagem de fogo e os seus cavaleiros, e naquele redemoinho o profeta Elias, ele é levado aos céus vivo, e a capa cai. Até aí todo mundo já escutou essa história, eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida. Porém, eu um dia orando falei assim: Deus, para que levou o profeta Elias vivo? Não poderia ter acontecido de uma outra situação? E eu comecei a orar, e passei uma madrugada orando a respeito desse texto, até porque eu ia pregar no dia seguinte, e eu queria pregar esse texto, e de repente veio um insight do Espírito Santo na minha cabeça. Deus disse assim para mim: sabe por que ele subiu vivo? Porque eu não respeito palavra de feiticeira. A feiticeira disse que o meu profeta ia morrer, só para não se cumprir o que ela fala, ele sobe vivo, porque não vou respeitar a palavra de feiticeira. O que eu falo está determinado, o que a feiticeira fala nunca vai se cumprir, porque ele sobe vivo, mas não vai dar o troféu para ela. Deus te chamou para o encontro e para o serviço. Sirva, sirva, sirva e sirva. Sempre. O meu nome é serviço. Se chegar no Rio de Janeiro, não ter hotel para ficar, eu boto o profeta na minha casa. Se tiver outra situação que eu possa ajudar, ali eu também deixo tudo meu de lado e vou ajudar o profeta. E se for uma irmãzinha da igreja que casar, eu tinha um carro zero preto, e o meu carro virou no Rio de Janeiro o carro das noivas. Pensa, era um carro preto, sedã, e aí eu emprestei para uma noiva, para ela casar, e ela subia a serra para a lua de mel, depois o motorista da igreja trazia, porque estava na minha casa, e aí eu sei que a coisa foi espalhando, era quase de 15 dias: pastor, empresta teu carro, pastor, empresta teu carro, e aquele Sentra que eu tinha, e a placa dele, depois que eu percebi, era 0832, eu nunca podia reclamar: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32, a placa era 0832, eu quando fui reclamar um dia, eu olhei para a placa e falei assim: essa placa é uma resposta para mim. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu nasci para servir. Quem não serve, não serve, não sabe porque está na terra. E aí eu comecei a emprestar o carro, e as noivas iam, casando. Quando foi um dia, eu fui tirar férias com a minha família. Na semana das férias de janeiro, eu recebo uma carta do Detran, no Rio de Janeiro, e ele estava caçando a minha habilitação. E eu falei: quantos pontos? 390 e poucos reais cada multa, e eu cheguei ao limite máximo de ponto, e dizendo: ou você entrega a carteira, ou você entrega a carteira, ou você entrega a carteira, não tem saída para você. E se pegar andando na rua com a carteira nessa condição, você recebe uma suspensão de possivelmente nunca mais poder tirar outra habilitação. Eu, como todo cidadão honesto, que faço questão de selo, fui até a agência principal, o prédio do Detran, e lá eu encontrei uma pessoa no guichê e disse: recebi essa carta e está aqui a minha habilitação. Aí a pessoa falou assim: 10 de janeiro, todo mundo entra de férias no Rio de Janeiro e vai para as praias, você vai entregar a carteira hoje? Eu falei: sim. Você sabe que o senhor vai ter que fazer escolinha, computador, 21 pontos para tirar uma carteira nova, exame médico, psicológico,
tudo para receber uma nova? Eu falei, sim. O senhor vai pagar 2 darges, 2 duda, um de tanto, um de tanto? Eu falei, sim. Por que o senhor está perguntando tanto? Ah, querido, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Pega essa carteira e vai embora. Se o guarda parar, libera 50 prata que ele te libera. Aí eu falei, eu quero que você tome a minha carteira, por favor. E sem mais delongas, sem mais conversa. Eu quero honrar o meu Deus. E tem mais, eu não ganhei um ponto desse, porque eu dirijo um outro carro, e esse aqui fica na garagem. Mas como ganhei tanto ponto assim? Eu empresto para a noiva. Tudo que é noiva eu empresto. Ela disse, nossa, eu casei tem mais ou menos 6 meses. Se eu soubesse que eu emprestava carro para a noiva, eu pegava contigo também. Falei, pois é, eu mando lavar, encho o tanque, às vezes arrumo até motorista. Ganhei as multas, vou pagar tudo, mas estou muito feliz, porque eu servi a alguém que talvez tivesse muito menos do que eu. E ali entreguei. Aí fui fazer toda a prova, todo o esquema de prova. Eu viajei, foi uma pessoa dirigindo para mim. Uma pessoa dirigiu para mim nas férias, generosamente para levar até a minha família, e eu fiquei numa casa de praia e ali eu não saía para lugar nenhum. Não queria sair. Tudo muito engarrafado, não queria chamar táxi, nem Uber, nem nada. E eu fiquei ali, naquela casa, curtindo de boa. Quando eu voltei, comecei a fazer os exames, tudo para tirar a carteira novamente. Aí chegou no dia, para você ver, quando você está servindo, e quando você tem um encontro com Deus, não é fácil não é molezinha para todo mundo não, querido, é dificuldade mesmo. A perseverança é a forma que você se posiciona, que vai te dar os frutos, a resposta, ok? Os frutos que eu tenho hoje, é a resposta das sementes benditas que eu plantei, e isso é para todos nós, porque a primeira dimensão da família é encontro e serviço. E numa coisa tão simples, estava eu sendo penalizado. Aí chego lá no dia da prova, uma senhorinha, de uns 68 anos de idade, respeitosamente ela entrou na sala, era a minha última etapa, só sentar na frente do computador, responder 22 perguntas certas, minha carteirinha já saía no outro dia, beleza. Aí ela chegou na sala assim, onde tinha umas 15 pessoas, e disse assim, primeira habilitação. Aí 4 pessoas levantou a mão. Segunda habilitação. Aí mais umas 10 levantou a mão. E os delinquentes que tiraram nota máxima aí na pontuação do Detran, por favor, naquela sala. Aí eu já entrei como delinquente na sala. Entrei com aquela cabeça baixa e assim, envergonhado, sentei diante do computador. Ela brincou com todo mundo na sala da direita, na sala da esquerda. Quando veio na nossa sala, ela me mirou e disse assim, você. Eu falei, o que eu fiz? Se você olhar para o lado, se você tentar roubar ponto aqui, como você roubou, passando no sinal vermelho, passando no farol vermelho, passando na sinaleira vermelha, se você tentar roubar aqui também, eu vou desligar o seu computador, vou vir com o meu dedo e vou fazer assim na sua prova, vou deletar. Eu falei, senhorinha, pelo amor de Deus, eu não fiz nada, esse carro foi emprestando para a noiva. Ela disse, o problema é seu, não quero saber, todo delinquente igual você tem a mesma conversa. Eu falei, Jesus dos crentes. E aí eu vou fazer a prova, e ela fica do meu lado de braços cruzados assim, ó, comigo mesmo, gente. Por quê? Eu falei assim, eu vou continuar emprestando o carro, eu vou continuar glorificando Deus, eu vou continuar servindo, eu não vou vender, eu vou pagar tudo e só vou estabelecer o seguinte, quem pegar, agora eu vou anotar o nome, o telefone, o dia e a hora que pegou, que se chegar a multa, a pessoa no mínimo vai ter que dar um jeito de passar o nome para ela. Eu vou combinar, ó, a multa é tua porque eu emprestei, então passa para você, tira do meu CPF, que eu não quero essa brincadeira de novo. Eu acabei de fazer a prova e tirei nota máxima na prova. Eu tirei nota máxima na prova, ela imprimiu, viu 29 pontos, chamou o supervisor e disse, dá uma olhada nessa máquina, que no mínimo ela está roubando também, porque delinquente quando senta aqui tira 19, 20, nunca tira 29. Eu falei, meu Deus do céu, queridos, sabe o que eu quero dizer para você com isso? Quando Deus te chama para um encontro com Ele, e você tem que servir para significar e ressignificar a tua vida, algumas coisas se levantam mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz, as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, todos os sofismas, todo falso argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo nosso pensamento à obediência de Cristo Jesus. Eu não sei se você está parado, mas Deus está te chamando para servir. Eu não sei se você está estagnado, mas Deus está dizendo anda. Eu não sei se alguém disse para você fica na geladeira, Deus está dizendo faz. Eu não sei o que aconteceu com você, mas Deus está te chamando para servir Ele.
Deus está chamando para servir. Não tem como ter uma dimensão da família sem encontro, sem serviço, ok? A segunda dimensão da família, se a primeira é encontro e serviço, a segunda dimensão da família é consagração e primícia. Talvez você seja, como eu, o único evangélico, o único cristão e o único pastor de uma dinastia de 100 anos. Então eu me considero primícia. Então a responsabilidade sobre minha vida é um pouquinho maior. Da minha esposa também, ela é primícia também, na árvore genealógica dela. Então a gente leva calote e fica de boa. As pessoas xingam, a gente não faz nada, a gente não se ofende, tenta não ser de papel, tenta não ser de açúcar, e a gente fica ali dando um bom exemplo, tá certo? De vez em quando, pastor, faz isso assim para mim, que daqui a 60 dias eu te devolvo. 60 dias, 90 dias, um ano, desaparece, mas a gente fica tranquilo, entrega na mão de Deus. Mas por que isso, querido? Por que isso? Porque eu me sinto primícia. Em todos os lugares que eu estou, quando eu entro, eu sempre lembro a minha origem, e lembro que eu sou o primeiro de uma árvore genealógica, e tudo que Satanás quer é que eu esqueça isso e comece a fazer do meu jeito. E eu não preciso fazer do meu jeito, não importa se errou meu bisavô, meu avô, meu pai, minha mãe. O que importa foi que o sangue do Cordeiro entrou, e quando ele entrou, ele estabeleceu, e se ele estabeleceu, eu vou ficar de pé. E para eu continuar, o que é que eu tenho que fazer? Entenda que você tem que se consagrar todo o tempo e ser primícia. E aonde está isso na Bíblia? Exatamente aqui, Gênesis 4, de 1 a 9. Olha o que está escrito: o nascimento de Caim, Abel e Sete. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Diga, Caim, primícia de um casamento, primícia de uma família, o primeiro filho dessa família estabelecida na terra. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe 2 primogênitos das suas melhores ovelhas e da sua melhor gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante, ficou chateadinho. Eu sou de açúcar, eu sou de papel, eu vou me desfazer na chuva. E o Senhor disse a Caim, penso que carinhosamente: por que tiraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, sobre ele te dominará. E aí tem o seguinte, e falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. É interessante que Caim era a primícia, mas a primícia chamado Caim não entendeu o que era primícia. Se eu sou a primícia de evangélico na minha casa, na minha árvore genealógica, eu tenho que entender que tudo que eu estou fazendo, eu estou inaugurando algo naquela árvore genealógica. Então eu sou primícia e tenho que fazer tudo com muito zelo, consagração e primícia. Caim era a primícia da família, mas na hora de ofertar, na hora de servir, de dar o melhor, ele deu assim de uma forma que seja aleatória, não selecionou, deu de qualquer jeito. O primícia não sabia o que era primícia. E aí Deus tem um bate-papo com ele e fala: vamos ajeitar, vamos construir, vamos ver isso de perto. Por favor, não fique irado. Se você fizer bem, está tudo certo, mas se der uma pisadinha na bola, aí você está escolhendo errar, aí não é legal. Aí, em vez de Caim, que é a primícia, se manifestar e entender que ele é uma dimensão de uma família, porque ele é consagração e primícia, ele é aquele esperado pelaquela família, a Bíblia diz que ele foi bater um papo com Abel. Eu não vou conjecturar aqui, porque eu não posso, eu não tenho esse direito, mas eu penso que a conversa não foi agradável, porque de repente ele foi lá afrontar
ou ele foi lá dizer uma palavra torpe, ele foi lá falar alguma coisa que de repente Abel disse para ele: querido, você não entende o que é primícia? Eu dei do melhor para Deus. Sabe por quê? Deus está dando o melhor para mim todos os dias. Deus me dá todos os dias o melhor. Deus não me dá porcaria. Deus não me dá do lixão. Deus não dá do bazar de terceira qualidade. Deus dá do bazar da primeira qualidade. Tudo que Deus dá é com excelência. De repente eu estou conjecturando, pensando que Abel conversou com ele, e de repente Caim matou Abel. A primícia executou o irmão, e a Bíblia diz que é o primeiro homicídio na Bíblia. E aí Deus pergunta para Caim: Caim, cadê o seu irmão? E Caim fala assim para ele: por acaso sou eu o guardião do meu irmão? Deus não fez uma pergunta para ele se ele era o guarda-costa, se ele era o capanga, se ele era o Mr. Músculo que tomava conta do irmão caçula. Deus perguntou uma pergunta para ele muito simples: cadê o seu irmão? Eu olho para você, mas não vejo ele. Cadê a família reunida? Cadê a sua casa? Cadê a primícia? Cadê a consagração? Mas Caim, ele resolve responder com base no que o papai já havia dito lá atrás. E o que é que papai Adão fez? Quando Deus disse assim: Adão, cadê a sua esposa? Adão disse: não sei. E o que aconteceu aí, Adão? A mulher que tu me deste, ela me deu do fruto, eu comi e ela comeu também. Deus não perguntou para Adão, para ele esfregar na cara de Eva o pecado dela. Deus cobrou de Adão a responsabilidade que era dele. Adão, cadê sua esposa? Deus lhe disse: Adão, esfrega o pecado da sua esposa aqui para mim, vira fofoqueiro e fala para todo mundo. Não foi isso que Deus disse. Ele só perguntou: Adão, aonde está a sua esposa? E ele vem contando o pecado dela. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Não sabe o que está acontecendo, não entende a árvore genealógica da família, não sabe o sofrimento de uma casa, não sabe o que é estar de pé. Eu, quando aceitei Cristo, toda a minha família me abandonou, toda a minha família disse que eu era Mr. Bíblia, que eu andava com a Bíblia embaixo do sovaco, mas depois todo mundo se converteu. Sabe por quê, querido? Aquele que te chamou, ele é fiel para dizer para você: toma conta do teu irmão, toma conta da tua casa. Quando eu te perguntar onde está, não fica dando desculpa não, diz assim: eu estou orando por ele, estou intercedendo por ele, estou buscando por ele, porque eu sou a primícia, eu vim primeiro. Mas por que eu vim primeiro? Para destravar todo mundo. Deus está usando um para trazer todos. Se coloque numa posição de ser o super-herói gospel da tua casa. Não se coloque como vítima, aquele que é ameaçado, aquele que vai na vigília, aquele que ora, aquele que está fazendo e parece que não está acontecendo. Não veja dessa forma, não veja dessa forma. São dimensões espirituais que a gente precisa transitá-las com ela dentro do nosso coração, da nossa vida. Encontro e serviço, consagração e primícia. Nunca esqueça desses movimentos espirituais, porque ele vai salvar a tua alma, vai fazer muito em você, e quero te dizer, vai fazer mais em você do que nos outros. Deus faz muito mais em nós do que através de nós. E a terceira dimensão da família, ou de um casamento, ou de uma estrutura chamada lar, a dimensão é recomeço. Põe seu dedo em cima de Gênesis 4:25. A primeira, encontro e serviço. A segunda, consagração e primícia. A terceira, recomeço. E tomou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. A terceira dimensão de uma família diante de Deus é recomeço. Não importa quantas vezes deu errado, para Deus o sucesso para Ele é quantas vezes você aprendeu com o erro. Não importa o que falaram, para Deus importa é o seu posicionamento. Eu, quando fui chamado para pastor, depois de desprezado pela família, os amigos do copo sumiu todos. Os amigos que eu entrava no bar, aliás, no restaurante, e quando eu estava com dinheiro,
pagava a mesa para todo mundo. Essa turma foi a primeira a sumir, e eu louvo a Deus por isso, porque só estragaram o que já estava estragado em minha vida. E de repente agora, Deus está falando sobre recomeço, e eu já estava andando no Evangelho, já estava andando com Cristo, e de repentemente, querido, vou te dizer, lá na frente alguém me chama para ser pastor, me discipula, e diz que eu tinha um chamado, e eu assim acreditei, assim evoluí, esperei meu tempo, e o pastor me consagrou pastor mesmo, e agora eu estou todo feliz da vida. Eu agora vou ganhar o famoso microfone, que por anos, 9, 10, eu não tinha estado nem trocando a pilha dele, a bateria, e agora eu ganhei voz, agora eu ia falar, agora eu ia dar meu testemunho, agora eu ia pregar igual meu pastor, eu ia ler igual meu pastor, eu ia fazer tudo, eu ia ser um discípulo fiel para fazer o que ele estava fazendo. Porém ele me chama e diz assim: Paulo, domingo você prega no culto, tá, filho? Eu, tá ok. Aí chamei toda a minha rua, os crentes e não crentes, evangelizei naquele dia como ninguém, aliás, alguns dias, chamei meu pai e minha mãe, chamei meus irmãos, fui numa loja de terno, comprei o melhor terno, a melhor gravata, o sapato que dava para ver até os olhos, de tanto reflexo que tinha no sapato. Peguei minha Bíblia, marquei, coloquei o texto, homilética, hermenêutica, não sei o que, a introdução, preparar para não sei o que, e tudo que me ensinaram. Eu ia esbanjar vontade de fazer aquilo, que era a primeira vez, e eu sabia que eu era primícia, e ia receber a primícia naquele altar pela primeira vez. E agora eu chego no domingo na igreja, a igreja está lotada. Quando eu aporto na porta da igreja, meu pastor me chama: Paulo, vem cá, meu filho. Quando eu fiz assim: Paulo, vem cá, meu filho, vem encrenca, já vem B.O. Aí eu falei assim: pois não, pastor? Rapaz, tem um missionário da África do Sul, que ele é nosso missionário. Você lembra do Paulinho, Paulo César? Eu falei: lembro, seu xará. Eu falei: pois é, eu gosto muito dele. Rapaz, ele veio da África do Sul numa emergência aí, cuidar do filho e tal, que inclusive é autista, e ele está aqui. Rapaz, ele vai precisar pregar hoje na igreja, domingo, vamos dar fazer essa generosidade com ele? Aí na minha cabeça, querido, eu levei um balde d'água, e eu falei assim: nem comecei, Deus já me tirou, nem subi, já desci, entrei pela porta lateral, não entrei pela porta da frente, vem um monte de esquisitice na tua cabeça. Por isso que a Bíblia diz em Lamentações 3:21, se tu tem que pensar em alguma coisa, pensa naquilo que te traz esperança. Não é um microfone, não é pregar, não é um altar. Alguém disse: pastor, Satanás deve detestar você, porque você fala de cura divina e libertação, você deve ser muito atacado por ele. Eu falo: mais uma mentira que ele está falando para mim agora, porque Satanás não está preocupado quem prega no microfone, ou quem faz libertação, cura, família, dízimos, oferta. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com as pessoas que amam a Deus. Se você ama a Deus, ele vai te atacar também, porque o problema não está no que você faz, está naquilo que pulsa dentro do teu peito em relação ao Criador. Não bote caraminholas na minha cabeça, já chega, eu estou saindo deles, por favor, não deixe entrar mais. Aí eu falei para o meu pastor: sim senhor pastor. Cheguei para a turma assim, que eram umas 40 pessoas que eu tinha levado: galera, tem uma information para você, não pregarei hoje. Aí todo mundo: faz um aí, quer ver? Galera, calma aí, galera, não vou pregar domingo. Foi isso que eu escutei. Falei: mas tem o próximo domingo, que nós estamos em fevereiro, vai ter 4 domingos, só tem um missionário aí hoje, vocês podem vir no domingo que vem? Quem eu posso levar um sim aí? Papai, mamãe, meus irmãos? Um sim, beleza. Aí passou uma semana, e eu estava na escala, aí meu pastor chega na igreja, a igreja lotada, o mesmo texto, cheguei pertinho do altar, aí eu vejo meu pastor subindo a escadaria da igreja, e quando ele vai subindo, ele é muito grandão, né, o pastor, 1,80 m e pouco, ele, calma, chama a Claudinha, chama a Claudinha, aí não deixou eu subir, aí eu fui e disse: tem um missionário da Angola, acabou de chegar no Brasil, ele é da Jocumeiro. O presidente da Jocum disse: pastor, leva ele para a tua igreja, porque esse homem está lá evangelizando, ele vai dar uma mensagem poderosa de encorajamento, e ele só vai ficar no Brasil até segunda-feira, ele pode pregar na tua igreja?
Aí, Paulinho, quando chama de Paulinho, pronto, aí o negócio está quebrado de vez. Paulinho, eu nem te liguei, porque eu sei que você é amoroso, tem um coração generoso, e não vai dar para você pregar hoje. Eu falei, tá legal, pastor, não vou pregar hoje, segundo domingo, só tem mais 2, pastor. Ele disse, fica tranquilo, vai vir o 3º e o 4º, paciência, espera com paciência no Senhor, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. E assim foi, meus irmãos. Aí no 3º domingo, aniversário da esposa do pastor. Quem prega no aniversário da esposa do pastor? O pastor presidente. Quando eu cheguei, disse, irmã Beth faz aniversário hoje. Eu já fui sentando e dizendo, olhando assim para a minha galera, gente, eu desisto de chamar vocês pelo 3º domingo. Eu vou pagar a pizza depois do culto, porque eu estou com muita vergonha, não vou pregar de novo hoje. O pessoal não acredita, não acredito, não acredito. E nessa hora, vem os pensamentos, vem os telefonemas, vem as conversas torpes, vem as coisas para te tirar do encontro e do serviço, da consagração e da primícia, não deixando você recomeçar nunca. Por mais que o começo meu estava estabelecido na minha cabeça e pela uma agenda da igreja, o céu ainda não tinha se manifestado, porque não era a hora do recomeço. O meu recomeço, numa nova fase, num novo nível, na igreja, no altar, uma outra na escala de Deus, não era a minha nem do meu pastor. E assim foi no 1º, no 2º, no 3º, no 4º domingo. E eu desisti, falei assim, agora não tem mais domingo em fevereiro, cada domingo teve um BO e eu vou ficar quieto, tranquilo. Porém, eu acho que o Espírito Santo falou com o meu pastor naquela segunda ou terça-feira. Eu estava em casa almoçando na quarta-feira, por coincidência, ligou no meu telefone fixo, eu atendi, aí ele me chamou, Paulão, quando chama Paulão, pode ter certeza, deu tudo certo. Paulão, tem um negócio para você, meu filho. Você está zangado com o seu pastor? Eu falei, quer que eu diga a verdade? Ele disse, melhor não. Melhor não, esquece isso. Falei, zangado não, pastor. Eu só não consegui começar. Pensa no Fusca subindo a serra. Não consigo, não consigo engatar isso. Será que Deus está me chamando para o altar? Será que Deus me quer pregando? Será que Deus me quer servindo dessa maneira? Eu agora estou em crise. Ele disse, ficar de 4 domingos? Eu falei, pois é. Não está acontecendo. Ele disse, vai chegar a tua hora, vai chegar o teu momento, vai ter o recomeço. Eu falei, pastor, nunca teve um pastor na minha família, ninguém nunca pegou o microfone para falar de Jesus, eu sou o primeiro cara que vou fazer isso significa tanto para mim, e eu estou pensando assim, Deus, me dá esse tempo, me dá essa vantagem, deixa eu mostrar para Satanás que minha família mudou, que vai começar tudo de novo, e vai começar com ele, e eu vou pregar para todo mundo, eu vou falar do Espírito Santo. Ele disse, pois é, diante desse coração, tem uma coisa para te falar. Quarta-feira você está pregando na igreja, é um culto de doutrina, pode pregar a mesma palavra, e assim, você vai assumir o meu lugar, eu vou estar fora, vai ter o vice-presidente, já dei para ele as coordenadas, acabei de falar com o pastor Sérgio, e você vai pregar no meu lugar, que é um culto de doutrina, eu confio no Espírito Santo na tua vida, beleza? Falei, beleza. Só não vou de terno. Ele disse, não precisa mais. Não vou chamar meus amigos. Ele disse, também não precisa. Não vou levar meu pai nem minha mãe. Ele disse, também não precisa não. Vai só você, o Espírito Santo, a Cláudia e seus filhos, que já vai dar tudo certo. Aí eu chego na quarta-feira e começo a pregar. E estou pregando. A igreja dava para 600 pessoas, tinha 60 no máximo, 50. E aí estou pregando, estou pregando. E quando eu estou pregando, está subindo uma moça, de nome Luciana, com uma menininha de 8 anos de idade, talvez 7, 8 anos. E ela sentou no primeiro banco e ficou me observando, eu pregando o tempo todo. E de repente aconteceu aquele haja de Deus. Eu vi entrar na igreja uma bandeja de ouro com o coração em cima pulsando. E eu vi a bandeja rodando em cima da igreja, assim, na nave. E a bandeja parou do lado da criança. E aí eu falei, meu Deus do céu, Jesus, 4 domingos sem vir, vim na quarta-feira. Já não estou ouvindo, se eu falo que eu vi isso, eu sou maluco, sou alienígena. O que eu faço? Falo ou não falo? Falo ou não falo? E eu fiquei quieto, com medo de errar. E o pessoal dizia, nossa, nem começou a pregar, já está vendo bandeja de ouro com o coração em cima. Daqui a pouco vai ver dinossauro, vai ver tiranossauro, que mais esse cara vai ver? Ah, não. Aí eu fiquei com medo, não falei nada. E preguei. Quando acabou o culto, ela me chamou e disse, pastor, o senhor estava pregando
Deus pediu para o senhor orar por mim, porque precisa recomeçar minha filha de uma outra estrutura. E eu falei, o que essa menina tem? Pastor, o coração dela é do lado direito do peito. Não tem problema que o coração seja do lado direito do peito, porque centenas de pessoas no planeta têm o coração mais para o lado direito do peito, contanto que esteja normal. Independente da cavidade, a funcionabilidade é mais importante, se é no direito ou no esquerdo. Porém, tem uma artéria que está sendo imprensada pelo coração, pelo tipo de estrutura do coração dela, que quando nasceu do lado direito, já foi esmagando. Por isso que ela está com 7 anos, não brinca, ela dorme pouco, ela tem palpitações. E aí nós fomos fazer um trabalho de coração com ela, com o cardiologista. O médico disse, vamos abrir o peito dela, levantar o coração dela, fazer uma ponte e desobstruir. Só que é o seguinte, a sua filha tem 1% de chance de vida, porque é uma cirurgia muito arriscada, é toda ela na contramão. O coração já é arriscado a gente mexer, e o dela está todo na contramão de tudo. Nós vamos abrir para ver de que maneira, mas eu penso que vai dar certo. Assina o termo e traga ela amanhã, que era um dia depois do culto que eu estava pregando. Era na quarta-feira que eu estava, ela ia se internar na quinta, às 6 da manhã. E eu disse, vamos orar. Porém eu cheguei perto do ouvido dela e disse, pelo amor de Deus, não conta para ninguém o que eu vi, porque isso pode dar um bafafá aqui na igreja. Eu sou menino novo no altar, eu estou com medo, mas eu vou lhe dizer, eu vi uma bandeja entrando na igreja, e ela é uma bandeja de ouro, e tinha um coração pulsando em cima. Ela disse, eu recebo em nome de Jesus. Eu falei, não fala nada. Se alguém te contar, se alguém te perguntar, tu fala assim, ó, de outra maneira e tal. Beleza? Ela disse, beleza. Eu orei por ela, falei, Senhor, não sou eu, mas eu penso que é um sinal para o Senhor recomeçar a minha família, recomeçar aquilo que foi lá no Espiritismo, de uma maneira agora com Cristo, sem Espiritismo. É para o Senhor ressignificar a minha árvore genealógica, as perdas, os danos. Eu sei que o Senhor tem um recomeço para mim, o Senhor é o Deus do recomeço. E aí, beleza, ela foi embora, e no outro dia, eu estava tão cheio de Deus que tinha um culto de intercessão na igreja, com 10 pessoas, não aparece mais do que 10 na intercessão, não é só no Rio de Janeiro não, no país inteiro, 10, fazendo uma rodinha de intercessão. E eu estava lá, aí o pastor Manuel dirigindo, e agora pastor Paulo, ora aí, eu orando, intercedendo, ficamos 2 horas assim. Quando foi 9 horas da noite, acabou a reunião de intercessão. Aquela mulher sobe a escada, com a menina assim, ó, de mãos dadas, e ela já entrou na nave chorando, e na minha cabeça, de acusação, de Satanás, ela vai te destruir agora. E eu comecei a ficar gelado, e me tremer, porque eu falei assim, 4 domingos sem vir aqui, na quarta-feira que eu vim, fiz aquela bobagem, nunca mais a igreja vai me amar, nunca mais ninguém vai acreditar em mim, eu estou, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? E ela chegou assim, perto da roda da intercessão, e disse assim, eu tenho um testemunho para dar, e eu vou dizer, foi esse pastor que pregou aqui ontem, e a mulher assim falando, sabe, com aquela voz para fora, mas de alegria, eu pensei que ela estava brava, foi esse pastor que pregou aqui ontem. Ela apontou para mim, eu olhei para trás, que eu queria que fosse outra pessoa. Ela apontou para mim, eu olhei para trás, não, é o senhor mesmo. Eu falei assim, sim, sim. Ela disse, sabe o que o senhor disse para mim ontem? Eu disse, sim, 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 eu vou contar para todo mundo, o senhor permite? Eu falei, sim, 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 mas eu não queria que falasse não. Ela disse, sim, sim, sim. Eu falei, sim, sim, sim. Ela disse, o senhor viu uma bandeja de ouro com o coração pulsando em cima? Eu falei, eu vi isso mesmo, mas eu vi isso mesmo, eu acho que eu vi isso mesmo. Ela disse, fique calmo. Eu cheguei hoje de manhã, 6 horas da manhã, para operar minha filha no coração, e aí o médico cardiologista falou, faz uma ressonância magnética, para a gente tirar as últimas conclusões, qual é o caminho a seguir. Quando fizeram a ressonância, o coração dela está no lado esquerdo do peito. Deus recomeça você, é no tempo dele, é na hora dele, é no momento dele, não é no seu. Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o louvor. Encontro e serviço, encontro e serviço, consagração e primícia, recomeço. Volta aí seus olhos para o versículo 25 de Gênesis capítulo 4. Se você ler Gênesis capítulo 4 inteiro, passando pelo 25 até 7 nascer,
porque Sete ressignificou aquela família, é o recomeço. Mas não foi um recomeço para dar mais um filho, um recomeço para ter mais um menino em casa, não foi isso não. Por causa de Sete, uma nova árvore genealógica começa a se romper, e chega aqui em Gênesis, exatamente 5:22, de Gênesis 4:1, passando por, até o último versículo, passando por Gênesis 5 até 21, ninguém recebeu o que Enoque recebeu. Gênesis 5:22, e andou Enoque com Deus. Diga assim, ó, Enoque, bisavô. Aí Enoque gerou Metusalém, diga, o avô. Metusalém gerou Lameque, diga, o pai. E Lameque gerou Noé. Quem começou a andar com Deus, novamente encontro e serviço, começa a desenvolver uma outra cultura dentro da família, que chega até Noé, 4 gerações, por causa de Enoque que andava com Deus. Essas gerações foram nascendo, e Enoque foi condecorado com, e Enoque andava com Deus. A 4ª dimensão espiritual da família é andar com Deus. A primeira é encontro e serviço, primícia e consagração, recomeço. E a 4ª é andar com Deus. Mas eu fiz um monte de bobagem, andar com Deus. Mas a minha família, igual do pastor Paulo, era derrotada, andar com Deus. Mas ele não tinha a mínima chance, andar com Deus. Mas todo mundo está falando mal, andar com Deus. Está destruído, andar com Deus. Não valia nada, andar com Deus. Mas era o pior de todos, andar com Deus. Ei, não importa o que foi, é agora, e Deus está te levando para o futuro. Olha para o futuro e resolva viver dentro dele, porque João 10:9 diz, eu sou a porta, quem entrar por mim encontrará pastagem e salvação. Não importa o que foi, é o amanhã, é o daqui a pouco, é mais um pouco com Deus, mais uma noite de vigília, mais uma oração. Ei, é andar com Deus, querido. Gênesis 6:9 diz assim, estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis 6:11, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei contra a terra. Faz então uma arca de madeira, salva tu e a tua casa. Porque Noé, porque andava com Deus, foi divinamente avisado por Deus das coisas que viriam a acontecer, por isso salvou a sua árvore genealógica. Mas pastor, qual é o tempo? É o tempo de Deus. Pensa a arca sendo construída, o leopardo, que ele anda 60 km por hora, entrou na arca, mas a tartaruga, que anda a 2 centímetros por hora, entrou na arca também. Deus espera o velocista, mas ele também espera a tartaruga, porque o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Não adianta acelerar, não adianta dizer que está desacelerado, o que importa é andar com Deus. Eu, andando com Deus, estava acostumado com algumas coisas, e meu pai, quando vivo, estava meu maior intercessor. Porém meu pai era muito ruim de tomar remédio. Homem não gosta de exame de próstata, tomar remédio. Quem gosta disso são as mulheres, homem não. Por isso tem muito mais viúvas do que viúvos. E de repente eu levei meu pai no médico, na pandemia, em plena pandemia. Meu pai não estava urinando, e o doutor do Hospital Central do Exército
falou para ele assim, ó, a sua próstata está do tamanho de um abacate. Só para você ter uma ideia. E não tem mais remédio não. Só colocando uma sonda para você urinar. Quando inventarem a vacina, quando todos forem vacinados, quando a pandemia for embora, você volta aqui para a gente operar. Quanto tempo? Não sei. 1 ano, 2 anos, 3 anos? O tempo que você aguentar, o tempo que você conseguir suportar. E aí, botou a sonda no meu pai, e nós saímos daquele hospital de cabeça baixa. Eu entrei no meu carro, e meu pai chorava, dizendo, isso é vergonha, vou andar com esse cachorrinho pendurado aqui agora, né, que é a sonda e o reservatório. Meu pai, é por um tempo. Tempo nada, nem inventaram a vacina ainda do Covid. Meu pai, Deus vai dar jeito. Deus vai dar jeito? Deus dá jeito para os outros quando você ora. Para a sua casa não. Eu falei, pai, não é verdade isso. Ele começou, foi na minha casa. Na sua casa. Não foi na casa do vizinho. Tem chance para nós. Pois é. Ora aí para ver se teu Deus me cura. O meu intercessor, ele agora ele não diz o nosso Deus. Ele fala o teu Deus. E aí foi outubro, daquele fatídico ano. Chegou novembro, dezembro, meu pai no Natal não quis receber ninguém, fizemos uma festa na varanda, uma mesa lá, uma mesa aqui, outra aqui, todo mundo de máscara, ninguém se tocava, desejamos Natal um para o outro assim, a varanda ventilada, corrente de vento, e aquela coisa xoxa, e ele atrás da mesa escondido, eu falei, vou orar, ele disse, ora aí. Aí eu falei, Deus, me ajuda aí, que meu pai possa no Natal seguinte comer uma rabanada sem isso, é o único pedido que eu te faço, não tem outro. Eu não quero nada para mim. Aliás, todas as minhas bênçãos desse ano que vai vir, transforma na única bênção para o meu pai. Eu abro mão de todas as minhas, mas eu quero ver a tua glória na vida dele. Ele xoxamente disse, amém. Homem bronco, pernambucano, macho pra caramba, morreu dizendo que não ia morrer, e morreu de morte morrida. Não morreu nem de Covid, nem de coração, de nada. Os órgãos dele, aos 80 e poucos anos, foi parando. E ele foi internar e o médico disse, não tem nada, esse cara viveria mais 20 anos. Ele está parando os órgãos, cansou. E aí quando foi em janeiro, está lá novamente o protocolo para trocar a sonda, que é de 2 em 2 ou 3 em 3 meses, não lembro o protocolo agora. Aí nós fomos 15 de janeiro, novamente no urologista. Chegamos lá no doutor Márcio, e ele foi dentro do carro falando no meu ouvido, um montão. Cadê Deus? Cadê o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e Daniel? Cadê o Deus que cura? Cadê o Deus que não sei o quê? Cadê o Deus do coração da menina que tira de um lado para o outro? Cadê o Deus da perna que cresce? Cadê o Deus? E falando, e eu sem falar uma palavra em respeito a ele, mas com o coração pesado, choroso. E eu já estava quase dando um grito, Deus, resolve isso! Eu não aguento mais. E de repente, ele entra na sala comigo, e chegou para o médico e disse assim, o que é que o senhor pode fazer por mim? Já tem vacina, já tem tudo, aí já está começando a vacinar, eu posso ser operado para tirar a próstata? O médico disse, não, tem uma fila de espera, o senhor deve ser o 10º, 15º, eu vou ver aqui. O médico muito calmo, um coronel do exército. Aí meu pai olhou para mim e falou assim, meu filho orou por mim, e Deus vai fazer alguma coisa. Aí o médico falou assim, eu sei que ele pode fazer, senhor, mas aqui é ciência, aqui é medicina, Deus não entra daquela porta para dentro. Aí eu falei, doutor, com todo respeito, se eu transporto o céu, aonde eu chego o céu se manifesta. Ele disse, o que você está falando? Meu pai está pedindo para tirar a sonda. Ele disse, se eu tirar a sonda, seu pai vai reter líquido, vai inchar a barriga, vai estourar, vai morrer, e você vai ser o assassino do seu pai. Eu falei assim, mas o senhor disse que Deus não entra daquela porta para dentro, e eu quando entrei, Deus entrou comigo, então o senhor já está equivocado, com todo respeito, porque eu sou coronel, não quero ser preso. Aí ele olhou para o meu pai, olhou para mim e disse, pois então, faça um desafio ao seu Deus, assina um termo aqui, sendo culpado pela morte do seu pai, ao tirar a sonda, que eu tiro ela, e ele vai para casa sem ela. Eu falei, pode bater o termo.
Ele disse, agora. Já tinha um termo pronto. Ele só colocou o nome do meu pai, o que ele significava para o exército, a matrícula dele, meu CPF, meu telefone, meu endereço, e disse, assina você, responsável pelo seu pai, vou chamar um major, e eu vou assinar aqui embaixo como sendo assim, aquele que suspeita de tudo, certo? Não vou evidenciar nada, eu só suspeito de vocês. Aí chamou, assinou meu pai, assinou eu, aí o major assinou, e o major é muito gente boa, falou assim, tu tem certeza que tu quer assinar isso? Eu tenho isso até hoje no meu WhatsApp, no meu celular, que eu fotografei. Tu tem certeza que tu quer assinar isso, moço? Falei, tenho. Rapaz, teu pai morrer, tu vai ser preso. Se tu não ficar preso na cadeia, tu fica preso na mente. Eu falei, eu vou assinar, junto com ele. E todo mundo assinou. Eu falei, doutor, suponhamos que a gente tenha uma chance aqui na sua frente. Qual seria ela? Ele disse, pega 5 garrafinhas de água mineral, de 300 ml, manda seu pai beber. Eu tiro a sonda, ele vai ficar sentado ali numa cadeirinha de roda. Daqui a 2 horas, a fralda que eu vou botar nele, geriátrica, tem que estar cheia de urina, porque ele não está conseguindo urinar. Então tem que estar cheia de urina, porém ela não pode ter cheiro e nem pode ser amarela. Ela tem que ser translúcida, a fralda pesada e sem cheiro, ou seja, não tem infecção mais. Eu falei, topa o desafio. Aí eu falei, pai, vamos embora. Peguei a cadeira de roda e falei, pai, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. Isaías 53 diz, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras ele curou coração, próstata. Ele chama por recomeço. Ele faz a gente andar com ele, não pelo que ele faz, mas pelo aquilo que a gente sabe que ele pode fazer infinitamente mais. E nós dependemos dele. A ele toda a honra, toda a glória. Jesus Cristo de Nazaré. Ao 3º dia a pedra do sepulcro rolou, e ele saiu para ressuscitar as pessoas, ele saiu para curar a próstata, ele saiu para fazer milagres, expulsar demônio. Ele é o conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. E eu dei 5 garrafinhas de água para o meu pai. Falei, pai, fica vendo aqui Ana Maria Braga fazer comida, já volto. E saí daquela sala, fui para o estacionamento, entrei no meu carro. Quando eu liguei o carro para ligar o ar-condicionado, estava assim, na reserva da reserva. Você liga o ar-condicionado, pum, ia ficar sem combustível para voltar para casa, esqueci de abastecer. Aí falei, vou gritar, vou chorar e vou clamar, mas que nem doido, que nem Davi, e eu não posso deixar ninguém escutar. Aí fiquei embaixo de uma tendinha dessa aí, assim, latinha, igualzinha, fecho os vidros e começo a falar tudo isso que você acabou de escutar. Das 9h30 até as 11h30 da manhã, eu fui direto. Eu cheguei, estava babando, espumando, não tinha água, eu estava todo molhado, estava acabado dentro de mim, por fora, e tudo cheio de sal nos meus olhos, por causa do suor. Quando deu 11h45, porque eu tinha que voltar com meu pai no ambulatório, meio-dia. Quando deu 11h45, meu celular toca. Eu pensei que era minha esposa, não estava enxergando muito bem, o óculos tudo embaçado, aquela coisa. Mas eu também atendo, não costumo deixar ninguém me esperando. Eu atendi, a pessoa liga, pastor Paulo! Eu falei, oi, sou eu. Quem está falando? O senhor não me conhece. Eu falei, ok. E como você chegou até a mim? Alguém que te conhece muito bem. Eu falei, então pois não, diga rápido, que eu estou com meu pai no hospital e preciso resolver um assunto aqui. Ele disse, eu também estou com meu pai no hospital. Aí eu falei, que bênção, então somos 2. E o que seu pai tem? Ele disse, meu pai tem uma sonda e está com a próstata grande e precisa ser curado hoje. Eu disse, Jesus, o meu também tem uma próstata grande, tirou a sonda e precisa ser curado hoje. Ore pelo seu pai, que eu oro pelo meu. Já é muita coisa, cada um ora pelo seu, vai dar certo. Eu não consigo orar pelos 2. Será que Jesus vai fazer 2 milagres no mesmo dia? Ele disse, pastor Paulo, quem está doente é o nosso pai, não é o ministério de Cristo Jesus. O ministério continua curando até hoje. Ele é fiel para fazer e faz. E desligou o telefone. Eu falei, não, vou dizer que Jesus está voltando. Agora eu me aborreci. Chamada não identificada. Eu olho para o relógio,
Meu Deus, 8 para o meio-dia, saiu correndo. Quando eu cheguei lá, meu pai já estava com as fraldas lá embaixo, no short. Eu falei, pai, que fralda pesada é essa? Ele disse, eu já botei a mão, já cheirei, não tem cheiro de nada. E está cheia, eu consegui fazer xixi. Ele disse, vamos para o médico. Aí eu peguei a cadeira, levei ele no laboratório. Aí o pessoal já foi chamando ele, a enfermeira chamou o coronel. E aí eles desceram para ver rapidinho. Tira o short, deita ele, deita ele. Aí ele pegou, tirou a fralda e disse, ela está translúcida, não está amarela. E ele conseguiu urinar, tira a sonda, manda para casa, porque isso foi um milagre de Deus. A igreja de pé. A igreja de pé em nome de Jesus. 4 dimensões da família: encontro e serviço, primícia e consagração, recomeço, andar com Deus. Se você for lá em João, que não vai dar tempo de ler agora, João capítulo 21, se eu não me engano, ou João 15, 21 em diante, você vai ver Pedro tendo um encontro com Deus. Deus manda ele pescar, diz para ele, apacenta minhas ovelhas, e no final Deus diz para Pedro, anda comigo. Então está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento e está em vários lugares. Eu estou sentindo o Espírito de cura aqui neste lugar, querido. Eu estou sentindo o Espírito Santo. Pastor, eu vou ter que tirar o paletó, eu não estou aguentando mais. Vai aparecer a barriguinha aqui de tanquinho da Segunda Guerra Mundial, mas eu estou com muito calor. E esse calor é o seguinte, eu conheço ele quando ele vem, hein? O que fazer quando ele vem? O que fazer quando ele vem? A gente sente calor. O que fazer quando ele vem? A gente é curado. O que fazer quando ele vem? A família se reestrutura. O que fazer quando ele vem? Começa o encontro e o serviço. O que fazer quando ele vem? A primícia e consagração. O que fazer quando ele vem? O recomeço. O que fazer quando ele vem? Andar com ele. Não pode deixar Jesus sozinho. Não pode deixar ele passar em branco. Ele está aqui nesse lugar, querido. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui neste lugar. E Deus quer curar hoje. Eu quero que você, aonde tiver uma dor, aonde tiver uma inflamação, aonde tiver um inchaço, eu quero que você ponha a mão agora, de verdade, é no seio, é na barriga, é no pênis, é no cóccix, não importa o nome que a gente está dando científico, vamos fazer isso, porque o Deus que curou meu pai, Ele pode curar você também, e eu estou falando em nome dEle, eu não estou falando o meu nome.